Você já reparou como é que algumas pessoas parecem que têm o poder de participar de qualquer conversa e naturalmente soar inteligente? E você, quando vê isso, de certa forma, sente um pouquinho de inveja? Parece que elas entendem melhor o funcionamento das coisas e do mundo, parece que elas aprendem mais rápido, parece que elas enxergam o mundo diferente das outras pessoas. Eu sinceramente não acredito que isso aconteça porque essas pessoas sejam geniais de nascença, mas que elas simplesmente aprenderam a aprender e a estudar sozinhos da forma correta ao longo da vida, com autonomia. E guarda essa palavra, porque autonomia é a palavra-chave quando a gente está falando de andragogia. E se você não sabe o que é andragogia é a arte ou a ciência de orientar adultos a aprender. Enquanto isso, a maioria das pessoas é totalmente dependente de ambientes formais, de escola, faculdade, para estudar e para aprender e se desenvolver. Ou pior, tem um tipo de pessoa que passa o tempo inteiro, o dia inteiro no passa-passa de Instagram, TikTok, redes sociais, achando que está aprendendo alguma coisa, mas na verdade está só consumindo conteúdo de forma aleatória. Elas juram que estão aprendendo, acreditam realmente que estão absorvendo alguma coisa ali, estão se desenvolvendo, mas na verdade elas estão só se distraindo. Então, se você quer pensar melhor, aprender mais rápido, eu vou te passar 8 hábitos que vão te ajudar realmente a aprender sozinho, de forma autônoma. Pequeno parênteses antes, que esse conceito da autonomia, essa importância da autonomia para o aprendizado de adultos, eu tirei do livro que chama Lifelong Learners, que é um livro que fala sobre a importância de você aprender ao longo da vida e não fazer como algumas pessoas fazem, que é estudar só no ambiente formal. Então, ou a pessoa para no ensino médio, ou a pessoa faz uma faculdade e ela só vai estudar de novo numa pós-graduação, no mestrado, mas ela não tem essa ideia de realmente continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. O primeiro hábito é você parar de consumir conteúdo de forma aleatória nas redes sociais. E eu não acho que tem problema você estudar várias coisas ao mesmo tempo, ler vários livros ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, e não necessariamente do mesmo tema, né, mas de temas diferentes, porque eu consigo manter por mais tempo no estudo. Ou seja, eu tô lendo um livro, aquele livro começou a me cansar, eu mudo para outro e continuo no processo de leitura, de estudo, ou tô vendo algum curso e cansei, vou para outro curso. Essa ideia não partiu da minha cabeça, né? Isso eu vi no curso online de filosofia do Olavo de Carvalho, em uma das aulas ele cita um cara que fazia exatamente dessa forma. Ele, dentro do escritório dele, ele tinha várias estações, cada estação com um tema diferente, e ele fazia exatamente isso. A partir do momento que ele cansava de um tema, ele simplesmente pulava para outro tema. Com isso, ele, ao invés de parar de estudar, ele conseguia continuar estudando por mais tempo. E aí, para o segundo hábito, para te ajudar a não ficar completamente perdido e consumindo coisas de forma aleatória, é você definir quais são as suas prioridades, né? Quais são os temas prioritários para você naquele momento, e a partir disso você só seguir nas redes sociais pessoas que são as referências naqueles assuntos, ao invés de você ficar seguindo 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E a partir disso você foca em consumir só o conteúdo dessas pessoas de forma densa, livros, cursos, vídeos no YouTube, e também tomando cuidado para não consumir conteúdo de forma passiva, só ficar vendo aqui enquanto você mexe no celular, mas procurar absorver de forma ativa, anotar, fazer resumo, porque o nosso cérebro, ele absorve melhor a informação a partir do momento que a gente interage com ela. Então, se você toma nota, se você tenta explicar o que você está aprendendo para outras pessoas. Então, uma coisa que você pode fazer também é criar um grupo com pessoas, amigos, que têm interesses semelhantes, e aí vocês discutem como se fosse um grupo de estudos. Isso vai te ajudar a fixar melhor aquela informação. E uma outra coisa das notas é que muita gente parece que tem memória absurda, mas a pessoa simplesmente tem o hábito de anotar informações que para ele são relevantes, e no momento que ele precisa daquela informação, ele simplesmente busca no bloco de notas e tem acesso àquilo. O terceiro hábito é você ler livros diariamente. No Brasil já é raro encontrar pessoas que têm o hábito de leitura, normalmente. Só que com as redes sociais eu acho que isso está ficando cada vez mais raro. Então, se você cria o hábito de ler, você já se destaca automaticamente. Com um livro, você pode absorver um conteúdo de uma pessoa que demorou décadas para escrever, adquirir o conhecimento necessário para escrever aquele livro. E você, em uma semana, pode ter acesso e absorver esse conteúdo. Além do fato de que o livro e a leitura vai treinar o seu foco, a sua paciência, a sua capacidade de pensar de forma mais profunda, coisas que as redes sociais têm tirado da gente. Eu não sei se
Se você não tem o hábito de ler, você talvez não perceba isso, mas se você tem o hábito de ler, talvez você tenha percebido em você uma perda de capacidade de concentração na leitura. Então, às vezes você conseguia ler 50, 100 páginas direto ali só numa sentada e agora ler 10, um capítulo já tá ficando desafiador por conta das redes sociais. Eu tenho sentido isso em mim e é algo que eu tenho tentado treinar, consumir menos rede social para conseguir voltar à minha capacidade de concentração e foco e leitura. E isso conecta diretamente com o quarto hábito, que é você proteger a sua capacidade de atenção. Porque é impossível você se tornar uma pessoa inteligente e capaz de soar inteligente em rodas de conversas se você não tem a capacidade de atenção desenvolvida. Por quê? Se você não tem essa capacidade de atenção, você não vai conseguir absorver os conteúdos logo na hora de conversar sobre o assunto. Você vai ser incapaz de reproduzir aquilo que você estava tentando aprender. E é muito curioso como as redes sociais interferem nisso, porque já tem estudos mostrando que essa geração atual talvez seja a primeira geração que os filhos vão ser mais burros do que os pais. Eu já vi também muitas pessoas falando sobre um excesso de diagnóstico de pessoas com autismo, TDAH, e colocando a responsabilidade nesse excesso de diagnóstico a umas simples, vamos colocar, simples falta de capacidade de atenção, que não é porque a pessoa tem esse problema, mas porque ela consome rede social demais. As crianças hoje em dia têm acesso à tecnologia, tablet, rede social, e ficam o dia inteiro scrollando a tela. É óbvio que isso vai afetar a capacidade de atenção, então existem pessoas defendendo a tese de que muitas crianças estão sendo diagnosticadas sem realmente ter esse problema. E aí gera aquilo que eu falei, que é a perda da nossa capacidade de foco, a gente ter dificuldade de sentar por um tempo e ler um livro, parar na frente da TV e assistir a um filme, sem mexer no celular durante o filme inteiro. E isso é causado por conta das notificações em excesso que a gente vai recebendo, os vídeos curtos que a gente consome o tempo inteiro, só com ganchos para pegar a nossa atenção, esse infinito scroll de rede social, de passa-passa, né, de vídeos curtos, que vão enfraquecendo realmente a nossa capacidade de focar. E as pessoas que parecem inteligentes e que são inteligentes de fato, elas protegem o cérebro delas desse problema, porque elas sabem que o foco é a parte mais importante do aprendizado. A capacidade de focar é o que vai fazer essa pessoa entender de forma profunda o assunto que ela quer dominar. Então comece a passar menos tempo superestimulando o seu cérebro e mais tempo pensando de forma profunda e consumindo conteúdos de forma profunda que vão te estimular a ter esse tipo de pensamento. O quinto hábito é você estudar e ter como referência pessoas que realmente tiveram resultado com aquilo que elas estão se propondo a te ensinar. É o que o Nassim Taleb chama de skin in the game, ou seja, ter a pele em risco. São pessoas que estão realmente fazendo aquilo. Eu vim do marketing digital, então eu tenho contato com esse mundo. Eu vejo que normalmente as pessoas não levam isso em consideração e acabam se frustrando com as mentorias que compram, com os cursos que compram, porque estão comprando curso de gente que ganha dinheiro vendendo curso e não fazendo aquilo que ela está se predispondo a ensinar. E aí uma coisa que você pode fazer, que eu gosto muito de fazer, é assistir entrevistas, assistir podcasts de pessoas relevantes, assistir documentários, ler biografias. Eu gosto muito de ver documentário de esporte, de esportistas, né, de atletas, porque são pessoas que tiveram resultados absurdos. Então você vê documentário da Serena Williams, do Nadal, do Djokovic, entender como é que essas pessoas que tiveram resultados absurdos em algo que é extremamente complicado, que é o esporte, como elas pensam, essas pessoas são pessoas que você tem que realmente levar em consideração. O sexto hábito é você realmente escrever os seus pensamentos. Eu gosto dessa ideia de, muitas vezes a gente se sente ansioso e tá com um monte de coisa na cabeça, e o simples fato de escrever é como se a gente estivesse descarregando as nossas ideias. Além de você colocar no papel e você fixar melhor às vezes aquelas ideias, você também descarrega a sua mente para deixar ela mais livre, no sentido de eu não preciso ficar me forçando a lembrar aquilo porque já está escrito. E aquilo abre espaço para sua mente, às vezes, focar e entender melhor a capacidade realmente de foco, de novo, que vai vir com o simples fato de escrever e anotar as coisas. E grandes pensadores ao longo da história tinham esse hábito de escrever constantemente, porque escrever ajuda você a entender as coisas de forma mais profunda. O sétimo hábito é você passar mais tempo sozinho pensando. A gente perdeu um pouco da capacidade, como eu falei, nessa superestimulação do nosso cérebro, de ficar sozinho,
de conviver com o tédio. Então muitas pessoas têm esse desconforto gigantesco em ficar sozinho com os seus próprios pensamentos, né? Então eles estão constantemente se distraindo, entrando em rede social, vendo story, vendo um reels, procurando mais estímulo. Só que você já parou para reparar como a maioria das grandes ideias às vezes vem em momentos que você tá tranquilo fazendo algo meio despretensiosamente, então você tá lavando a louça, tomando um banho. Então é realmente você retomar essa habilidade que a gente tinha e que a gente perdeu por conta das redes sociais de não fazer nada. E aí coisas que podem te ajudar, às vezes é fazer uma caminhada, sair pra correr, é realmente você tentar se distanciar do seu celular, do seu telefone, pensar sobre a sua vida, sobre os seus objetivos, sobre as suas decisões. A inteligência ela realmente vai crescer quando a sua mente tiver espaço para pensar. O 8º e último hábito é você tentar colocar em prática aquilo que você aprendeu de forma imediata. Eu gosto da ideia de produzir conteúdo para o YouTube justamente por conta disso. Me força a... Eu aprendi, eu estudei, eu já estou aqui explicando para a câmera, para pessoas que vão assistir esse vídeo, já estou colocando em prática de forma ativa aquilo que eu aprendi, o que vai me fazer fixar melhor aquelas ideias e aquele conhecimento. Porque de nada adianta se você ficar só estudando um monte de assuntos e não colocar em prática, não conversar sobre aquilo. De certa forma você vai acabar esquecendo e aquilo vai se perder. Então, no final das contas, a capacidade de aprender sozinho, né, de se educar sozinho, não é uma questão de genialidade, nem de QI, mas a capacidade de focar realmente, ter essa capacidade e essa autonomia de aprender sem ficar dependendo de formas formais para aprender, é você buscar se desenvolver todo dia e de forma constante. E a melhor parte disso é que você pode começar a fazer isso hoje.